Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitante na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pelas cidades para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. O Rio Grande do Norte é mesmo uma máquina de fazer poetas. E esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por episódio e uma nova experiência poética a cada 15 dias. Então, puxa a cadeira, pega cerveja, café, água de coco, o que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Lembrando que a 4ª temporada desse podcast foi realizada com recursos do Sebrae através do edital Economia Criativa 2022. Você tá pronto? Eu sou Jéssica Santos. Eu sou Gonzaga Neto e esse é o Um Poeta em Cada Esquina. Toda criança é uma nova religião. Foi o que você disse submergido no pântano das próprias pupilas, antes de se tornar um embrião terroso em aparições assintomáticas. Descanso suas mãos de milho, espraiando as minhas sobre o silêncio da enxada que fabrica o silêncio, removendo de seu olhar qualquer resquício e lodo. Em minha bicicleta de acrílico, trabalho firme para manter intactas as copas das sombras do nosso sítio, em várias cópias. Uma cancela lampadária, uma chocadeira de acerolas, um fusca de balanço, um noturno florido de águas vivas, a nascente alpargatosa de um rio, uma bengala de pescar. Foi ali que vi você rompendo o coração de porcelana das cobras, rompendo-os para os fazer pulsar. Foi ali que também vi você rasgando as bulas dos dias vindouros e suas pelejas com um cão miúdo dentro dos pães adormecidos. Meus olhos não cansam de rebobinar sua geografia seringueira, o azul encharcado e arábico dos seus olhos, seus pés de canoa, você colhendo a calvície dos pés de algodão, as pontas dos seus dedos se avorando, seus ombros de água e de lata no ofício de equilibrar. Hoje as tardes enferrujadas se balançam sozinhas na sua cadeira, depois que às 4h05 da manhã, num quarto de hospital, você me disse com a ternura de um sorriso: agora meu nome é Jim Hawkins, tem um mapa e uma nova ilha para explorar. O seu navio foi rápido em me apanhar. Fiquei no cais de quartzo e penso que você ficou me vendo num convés, no meu regresso em altura e idade, até conseguir ver do cais apenas o quartzo e depois nem isso. Imagino suas mãos firmes na balaustrada do barco, os seus olhos me acenando, embora não mais me vissem. Anoiteci inúmeras noites sobre o quartzo daquele cais, até conseguir voltar no movediço que é toda a volta, na rocha que é toda a volta. As chaves quase não entravam na fechadura, o corredor orvalhava-se de um escuro, a porta do seu quarto estava aberta, a sua cama estava intacta, seu quarto estava vago. E sempre que um quarto fica vago, mudamos de casa. É isso. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer coisa. Eu sou Jéssica Santos, mulher branca de olhos castanhos e cabelo castanho também escuro, curtinho assim, uso óculos redondo e estou vestida com uma camiseta, uma batinha, na verdade, sem mangas, de cor marrom e uma leg preta. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão por aí?
Eu sou o Gonzaga Neto, eu sou um homem negro de pele clara, eu uso uma barba cheia, preta, cabelo bem curtinho, não uso óculos. Estou usando uma camisa meio marrom, com uma bermuda verde e cheia de tatuagem no braço. Finalmente, depois de muitos e muitos e muitos convites, muitos nãos e muitos depois a gente conversa, hoje recebemos uma pessoa maravilhosa que é... Vai? Não, gente. Vamos proibir comida nesse podcast. Eu não sabia que era a minha vez, foi mal. Vai. Pelo amor de Deus, não proíbam a comida, não. Continue. Pelo menos para Gonzaga, então. Nascido em 94, ele é poeta, tradutor, revisor, pesquisador e coeditor da Munganga Edições e da revista Poesia Subterrânea. Recebam Ayrton Alves. Palmas! Finalmente! Uhum. Olá, gente. Sou Ayrton, um homem pardo, de cabelos grandes, olhos levemente angulados para baixo, castanhos. E é isso. Maravilhoso. Pois é, que felicidade a gente tá aqui. E Jéssica já expondo o menino, misericórdia, expondo o menino no começo do episódio. A gente chamou várias vezes. É porque é assim, né? A gente, toda a temporada, eu acho que na verdade a gente termina dizendo isso. A paixão é grande. De ter você aqui, porque termina que alguém, ou alguém, várias pessoas, durante as nossas conversas, citam o seu nome e a gente sempre fala, a gente, né, convidou, vai vir, vai dar certo. Mas não... Eu falei isso muito mais num sentimento de felicidade mesmo, de estarmos juntos, assim. Você sabe da importância e do significado que tem pra mim, então é muito bom ter você nessa temporada. E eu tenho certeza que eu vou chorar esse episódio. Eu já tô com os olhos marejados. E eu posso dizer o mesmo, né? É porque eu acho que no início, assim, da minha vida pela literatura, né? Eu vivia muito trancado em casa, naquele universo, né? Minha mãe não deixava, por exemplo, eu brincar, né? Com amigos, assim, da rua. Então, eu sempre fui uma criança muito isolada, trancada, né? Eu acho que a gente tá passando por essa questão, né? Cada vez mais forte da violência urbana. Uhum. E, tipo, isso, sei lá, uns 20 anos atrás já era frequente, assim, né? Então, essa foi a minha criação. Aí, quando eu comecei na universidade, né, acho que todo mundo acaba se soltando mais na universidade, aí eu tive mais coragem, assim, pra frequentar saraus, pegar o microfone dos cantores do baile da Cidade Alta, né, e falar um poema de vez em quando. Eu fazia geologia na época, mas isso fica pra depois. E... sei lá, depois de tudo isso, acho que eu senti a necessidade muito grande de me devolver ao silêncio, porque eu acho que esse silêncio, na minha trajetória, é onde as coisas se fabricam, né? Se bem que não tá saindo nada desse silêncio por agora, viu? Tá só o silêncio mesmo. Mas acho que eu me sinto confortável, assim, nesse lugar. Então, às vezes, assim, pensar numa entrevista já me bate um nervosismo, uma tremedeira danada. Mas aí Jéssica me comprou, né? Tipo, olha, tem comida. Não proíba, pelo amor de Deus. Já foi dito no episódio passado como dizer não para a Jéssica. Não é à toa que estamos aí há 7 anos juntos. Antes de começar o episódio, a falar sobre você e tal, a gente sempre gosta de pedir uma indicação, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo. Uma indicação pode ser um livro, pode ser um zine, pode ser um podcast, pode ser uma música, pode ser um filme, qualquer coisa que você acha importante que as pessoas que estão nos ouvindo devam conhecer. Pergunta muito espinhosa, né? Porque eu fiquei em casa, assim, como eu já tinha visto nas outras temporadas, eu fiquei pensando, eles vão fazer essa pergunta pra mim e eu vou indicar o quê? O quê, né? Qual livro? Seria um livro, mas qual livro? Fiquei pensando, né? Não, tem que ser do Rio Grande do Norte, porque, enfim, eu acho que é um dever, assim, são coisas muito preciosas pra mim. E aí, meu filho, se complicou ainda mais, né? Tipo, fiquei pensando em 10 nomes, mas eu acho que 2 me fisgaram e eu vou falar um pouquinho dos 2 e indicar um no final, dá certo assim? Sim. Primeiro, eu acho que uma poeta fabulosa, que foi a primeira jornalista diplomada do Rio Grande do Norte, né?
que é Miriam Selle, que foi esposa, né, de Celso da Silveira, que era um jornalista conhecido, e mãe de Eli Celso, que é um poeta em atividade até hoje. Essa mulher era de uma doçura tão grande que ela ficou sempre ali na dela e hoje em dia está quase que relegada ao ostracismo, né? Mas todo mundo, assim, das gerações passadas que eu comento, fala, nossa, era uma pessoa muito doce, muito querida. E tem até uma série da Netflix sobre a Espanha ali do período. Ela fez a faculdade na Espanha, ela ganhou uma bolsa, né, do centro de estudo da escola de periodismo, né, de jornalismo de Madrid. E aí ela passa, assim, no fragmento, né, dessas filmagens, assim. Então ela ficou muito emocionado. E para mim é uma poesia potente. Eu acho que é um dos momentos mais altos do século XX que temos na lírica norte-rio-grandense. E é uma busca pela palavra, e essa palavra ali imaginando o místico, né? Então, para mim, eu posso ler um poeminha dela? Claro, o espaço é seu. Esse é do livro dela, Imagem Virtual, que ela publicou em parceria com o marido, né, na coleção Jorge Fernandes, de 1961. Eu, definitivamente, assim, tipo, essa é só uma breve introdução. Acho que ela tem outros momentos, maiores ainda, mas eu escolhi um menorzinho. Chamo-te para o canto e continuas oculta. Que cegadora luz te feneceu os olhos, e em que noite caíste do silêncio de Deus? Não escutas triste voz ferindo o tempo? Como é grande o teu silêncio! A tua face ausente corrompeu-se como um fruto maduro, na desnuda solidão que te imobiliza. Imponente e fraca, digo que abandones o sono intemporal e retornes, como um rio novo, para o canto do mundo. É esta mulher que nunca fez questão, assim, de aparecer, sabe? Eu acho que é uma figura muito... Acho que ela tinha essa coisa, se apego com a reclusão também, né? Eu acho que no final ali da vida ela acabou tendo, por questões de doença mesmo, né? Ela foi uma pessoa que sofreu muito, assim, com câncer. Mas é uma grande leitora e, sinceramente, gosto bastante. Mas eu vou acabar indicando A Morte Sem Bússola, de Antônio Pinto de Medeiros, porque foi uma pesquisa muito bonita que eu acompanhei desde o início, né? Antônio Pinto de Medeiros, ele foi uma grande figura, assim, responsável ali por aquele início de Zila Mamed, né? Ela tinha ele como um mentor. Zila publicava uns 25 poemas por dia, estou exagerando, mas eram muitos poemas na Tribuna do Norte. E Antônio Pinto viu um valor ali, né? E falou, Zila, vem aqui. Eu vejo que tem uma potência poética, tem uma potência lírica, mas eu acho assim que o que está estragando, né, é essa quantidade. Respire mais, escreva menos e respire mais o seu texto, né? Rosa de Pedra, que é o primeiro livro de Zila, é dedicado a ele. E, sem sombra de dúvidas, foi um grande poeta da geração de 45, isso a nível nacional. Manuel Bandeira, naquele panorama, né, da poesia brasileira, inclui só 2 norte-rio-grandenses, que é Zila Mamed e Antônio Pinto de Medeiros. Só que era outra pessoa, assim, que ficou esquecida, né? Ele tinha uma coluna, né, de crítica literária chamada O Santo Ofício, e assinava como Torquemada, que era o nome de um inquisidor espanhol. E ele tinha pavor, extremo pavor ao intelectual medíocre, né? Ele dizia, olha, isso, os problemas, baixava o sarrafo mesmo nos livros que ele achava ruim. E eu acho que isso numa cidade tão provinciana, quando Natal ainda tem isso, né? Imagina naquela época. Ficou totalmente esquecido. E eu fiquei, nossa, olha a tiração de onda dele. O primeiro livro dele é Um Poeta à Toa, de 1949. Ele ficou tudo na primeira edição. E Vitor, né, a gente acabou se juntando também com Márcio Simões, da Sal Negro. Sim. Né, e Vitor pegou essa missão para si de localizar os herdeiros, né, de Antônio Pinto de Medeiros. Assim, a gente acabou descobrindo que aquele Glauber Rocha, deputado, era neto de Antônio Pinto de Medeiros. Nossa. E isso, né,
Mas enfim, vou ler um poema dele, fica a minha indicação. Também conheçam a Sol Negro Edições. Eu acho que é impossível pensar em poesia do Rio Grande do Norte sem pensar na Sol Negro, cujo editor, Márcio Simões, é excelente poeta. Posso ler, será que um poema de Antônio Pinto? Pode, Claro. bebê. Esse é um famoso dele. Ode à prostituta Sofia que se matou no mar. Satanicamente bucólica a paisagem. Perdoe-me, mas todas as flores se abriram e os sons orvalham até a alma trapista daquele maníaco que acredita na própria inexistência. Qual será a cor desta hora perdida? Veja, imóvel, aquela sombra de face no muro grisalho, e não ame, para não quebrar a paz. As ondas acordaram cobrindo o cadáver de Sofia, a que vendeu a alma e o corpo para comprar aquelas sandálias, e a fita desbotada que ainda lhe prende os cabelos. Ninguém escreverá sobre as águas castas o epitáfio, nem o nome sequer. Estão perdidos todos os segredos das noites antigas. Satanicamente bucólica paisagem. Não ame para não quebrar a paz. Nossa. Muito bom. Não ame para não quebrar a paz. Ai, a gente tem... É muito rico em poesia, misericórdia. Sim. Não é à toa que a gente tá aqui conversando. Ayrton, a gente já se conhece faz bastante tempo, né? Eu acho que, sei lá, bota aí pelo menos uns 7, 8 anos. Pelo menos uns 7, 8 anos. E aí que a gente sempre, obviamente, quer saber um pouco mais sobre o autor, sobre a sua literatura, mas também é um espaço pra gente conhecer o humano, né? Quem é esse humano por trás dos textos. Então a gente queria saber de você um pouco sobre a sua história. Quem é você, de onde você nasceu, o que você faz, quem são seus pais, onde você mora, enfim. Essas coisas que é de praxe pra gente conhecer o outro. Sim. É muito difícil, né? Falar de si outra vez. Acho que é uma coisa muito espinhosa, pelo menos pra mim. Mas eu nasci em dezembro de 1994, em Natal, né? E fui criado aqui em Parnamirim, né? Foi onde eu vivi minha infância. E, enfim, eu fui criado só pela minha mãe, porque meu pai, assim, né, nos deixou, assim, quando eu tinha 4 meses. Uhum. E eu sempre senti que os meus avós, assim, da minha mãe moravam no Rio de Janeiro, né? Moram até lá, os pais da minha mãe. E eu sempre senti, assim, aquela necessidade de ter por perto os meus avós, né? E eu não sabia, tipo, minha mãe acabou escondendo de mim, assim, não, seu pai, sempre me despistava, até que quando eu fiz 10 anos, ela me contou, né, que eu tinha um pai e tudo mais, e que, enfim, eu conheci meu pai dele, principalmente, foi uma figura que me marcou muito, é o meu avô, e o poema que eu li aqui primeiro foi para ele, e essa questão da literatura para mim tem essa coisa... porque eu prometi que eu ia escrever um livro para ele, né? Meu avô era caixeiro viajante, ele nasceu em 1914, naquele ciclo da borracha, né? Que estava em alta ali, que saíam pegando as pessoas, resgatando as pessoas, né? Pelo interior do Nordeste para trabalhar lá. Ele foi convidado, ainda bem que não foi, porque os pais dele faleceram quando ele tinha 14 anos, né? Por um paludismo, que é a febre amarela. E os pais fizeram ele prometer no leito de morte que ele teria que tomar conta dos 7 irmãos mais novos dele. Enfim, é uma história fascinante. Eu queria muito escrever um livro ali na minha adolescência, né? Muito feliz de estar com meu avô e tudo mais. Só que acabou que a ideia era gravar, né? Enquanto ele falava, acabou que não deu tempo, né? Meu avô faleceu com quase 100 anos. Extremamente lúcido. O passatempo dele era jogar dominó sozinho e fazer cálculos matemáticos, né? E a primeira memória que eu tenho dele é que quando eu cheguei lá, tinha uma cobra e minha avó, pega a cobra, mata. Ele, não, deixa a bichinha, é um ser vivo que nem você. Então isso foi marcante. Sei lá. Depois eu sempre fui muito quieto, muito na minha, assim, né? Naquele primeiro período, assim. E acho que quando eu entrei na faculdade de geologia foi que eu tive uma relação mais profunda com a palavra. A palavra sempre
me salvou, né? Acho que a minha condição financeira da minha família nunca foi das melhores, vi minha mãe ralando muito, assim, para botar comida na mesa. Então, às vezes, quando eu pensava em ser escritor e tudo mais, mesmo eu sendo novo, assim, eu achava que isso era um luxo para mim, que não era para mim, né? E que eu tinha que pensar em coisas mais concretas, em coisas que me dessem dinheiro. E eu acho que foi por isso, talvez, que eu acabei entrando na geologia, que eu acho uma ciência belíssima, mas não era para mim, não era pro que o meu coração me chamava, né? E eu lembro que estudando para uma prova de Física 1, de professor João da Mata, que também adora poesia, eu lembro que eu falei, não vou estudar não, vou para a biblioteca, vou ler poesia, ó. E aí eu descobri o da Hilst na época em que ela não era tão conhecida, badalada quanto é hoje. Acho que foi no início dessa onda, né? E eu lembro que eu lia Da Morte aos Mínimas e Poemas Malditos, Gozosos, Devotos, e eu me arrepiava todo, assim. Né? Tirei um 0, né? Na prova de física. Eu sou João da Mata, né? Me perdoe. Você que gosta de poesia vai entender. E foi isso. Aí as pessoas começaram a ver, falar que eu gostava, eu escrevia, tem uns cadernos assim imensos com vários poemas. Nunca mostrei pra ninguém. Aí a pessoa, faça um blog. Aí eu fiz um blog, até deletei um tempo desse, pseudônimos, né? Sempre. E comecei a procurar semelhantes, né? No Facebook. Eu acho que isso foi uma coisa boa, né? Tem um lado extremamente agressivo, né? Da tecnologia, das redes sociais, mas tem um lado também positivo do encontro. Sim. E encontrei os melhores amigos que continuam se perto de mim até hoje, né? Em grupos destinados para poesia, né? Que tem lá destinados à poesia e o Iapôs Poesia, para os saraus. Falamos desde no episódio passado. Caramba. Eu imaginei, né? Jane falou justamente que foi através desses grupos que ela foi se compreendendo enquanto poeta, assim, de tipo, ela achava que o que ela escrevia não era poesia, e quando ela começou a colocar que as pessoas davam um feedback, ela começou a entender que aquilo ali era poesia mesmo, assim. Então tem isso que você falou, foi um momento de... Era uma coisa muito simples, a gente só colocava as poesias ali, compartilhávamos, né? Mas que ajudou muito esse processo de conhecer outras pessoas, de conhecer um pouco mais da escrita, de se permitir mostrar o que escrevia também. Foi um negócio meio importante, assim, para muita gente, né? E foi nesse processo que eu acabei encontrando Malu, né? Que mora aqui comigo faz 5 anos, né? É uma grande amiga, assim, foi a irmã que a vida me deu. Foi num processo que eu tive que... Minha mãe foi mudar no interior, foi morar no interior, e eu não queria ir pro interior. Disse, não, minha vida é em Natal, estudo e tudo mais, ficar para Natal. Sim. E eu acabei indo morar com uma Luz. Vitor, que de início aí Vitor a gente detestava, né? Vitor H. Azevedo. Eu dizia chato, né? Mas escreve bem, tem uma coisa. E foi engraçado como surgiu meu interesse pelas coisas do Rio Grande do Norte, né? De escrita. Porque eu lembro que Clarice Lispector veio para Natal, né? Tem uma cadernetinha de viagem. E assim, um spoiler que ela odiou a cidade, né? Natal, cidadezinha sem caráter, não sei o quê. Aí Vitor falou, poxa, ele tem uma ideia parecida com a minha, ó, de garimpar os subterrâneos, né, da literatura. E aí a gente se falou no Facebook, foi a primeira vez que a gente teve uma conversa mais amistosa, que a gente sempre ficava assim, com aquela antipatia, né, um do outro. E aí a gente marcou uma conversa, tá, lembro, no Zé Reieira, e ele tem a mesma idade que eu, só que ela parece ser bem mais novo. Aí eu comprei, comprar uma Coca-Cola pra esse menino, não posso dar cerveja não, né? E dali a gente foi pro Sebos, né? A gente queria saber quem são esses poetas, que às vezes eu acho que os poetas que chegam pra gente são aqueles que têm mais dinheiro, né? São promoters, né? Pra fazer aquela autopromoção de si. E nem sempre é aquilo que nos agrada, né? Assim. E aí a gente foi pro Sebos e a gente pegou um livro chamado Nuvem Poema, de Dom Sancho, que é um pseudônimo de João Galberto, e a gente ficou, nossa, que interessante, ó. Então, talvez o Rio Grande do Norte tenha uma poesia aí toda para ser descoberta, né? E a gente foi para Sebos e tal. Pelo menos assim, descoberto para minha geração, para nossa geração, assim, né? Porque tem antologias e mais antologias que eu acho que é mais difícil alguém da nossa geração chegar ali, né? Sim. E aí isso acabou sendo o início, né? Da Poesia Subterrânea, que é um blog que eu tenho com ele, assim, onde a gente faz esse garimpo, né? Esse resgate. Muita coisa, né? Muita coisa que a gente tem para conversar, assim, muitas coisas interessantes. Mas ainda falando desse começo das coisas, acho que no comecinho,
quando você estava falando sobre o fato de ser mais recluso e entrou na UFRN, começou a entrar nos saraus, falar poesia e tal. Eu não consigo lembrar exatamente como a gente se conheceu, o momento que a gente, né, teve o primeiro contato, não sei exatamente quando foi, não lembro mais. Você tava no Entre Peles? Tava, foi né? lá. A primeira lembrança que eu tenho de Ayrton no Entre Peles, no sarau. não... Foi onde eu conheci o Leonan, foi onde eu conheci, tipo... Pode ter sido, eu não consigo lembrar, mas eu tenho uma lembrança muito clara, assim, de você na UFRN vendendo seus fanzines, tentando, né, trabalhando com isso, assim, tentando, como você disse, ganhar algum dinheiro através disso. E eu queria que você falasse como era esse processo de produzir o fanzine no início, né, vender ali na UFRN, em outros lugares, a gente que gosta de fanzine, como né, esse processo, como foi? Bem, né? Ali, tipo, primeiro a ideia foi que eu queria muito publicar um livro. Hoje em dia eu fico assim, ainda bem que eu não publiquei. Mas a ideia originalmente era publicar um livro, e na minha cabeça era um absurdo de dinheiro, né? E aí eu comecei os amigos falaram, faça um zine e tal, tente vender. E eu comecei a vender com essa ideia de arrecadar dinheiro para publicar meu livro. Então era muito simples. Eu lembro que eu tinha uma máquina de escrever e eu datilografei os poemas, né? Fiz assim, num papel ofício mesmo, cortado ao meio, assim, que a ideia era para ser uma coisa muito barata de se fazer. E eu trocava por uma colaboração livre. Então as pessoas, sei lá, me dão 5 centavos, 50 reais, nunca aconteceu, mas eu dava, né? Tipo, zine. Isso eu aprendi numa viagem que eu fiz ao Rio. Que tipo, os poetas lá vendiam muitos zines assim, em troca dessa colaboração, né? E eu circulei bastante, viu? Porque chegou um momento que aquilo precisou ser minha fonte de sobrevivência. Quando eu mudei para Natal, eu comecei a morar com uma luz. Nossa, eu punha na bolsa assim, uns 40 zines por dia. E eu dizia, só volto para casa quando eu vender tudo. Porque como era inconstante, assim, o dinheiro, né? Uhum. Tipo, eu pagava aluguel, pagava água, luz. Uma luz também estava numa situação bem precária, assim, né? Então a gente se juntou e se uniu, assim. E durante alguns anos aquilo ali foi a minha fonte de sobrevivência mesmo, né? Mas era muito gostoso, porque às vezes, assim, a recepção das pessoas nos surpreendia, né? Porque eu sempre chegava, boa noite, né? Você gosta de poesia? E aí teve uma vez que eu não me recordo como era a menina, mas eu lembro que ela falou assim pra mim, você gosta de respirar? Ela me devolveu essa outra pergunta, que é brava, né? E outras vezes também acontecia de gente assim me tratar como qualquer pedinte, assim, Sim. também, sai daqui. Eu lembro de uma situação que eu tava no Marralila uma vez, que lá eu, tipo, super vendia, tipo, conhecia todos os funcionários, é onde eu vendia esses zines. E uma mulher falou, não, agora não, sai daqui. Aí eu falei, aí eu pensei, né, vou vender todos os meus zines e vou deixar um pra ela. E aí eu lembro que eu peguei uma caneta e pus assim, me perdoe, tempo, pelo tanto de vida ignorado. Me perdoe, mundo, pelo tanto de vida ignorado por segundo, né? Que é um verso de Wisława Szymborska, que é aquela polonesa. E entreguei pra mulher. Eu falei, boa noite. Ela, não, agora não, não sei o que. Eu falei, não, isso aqui é pra você. Aí cheguei, ela ficou desconcertada, né? Sim. Em seguida eu saí. As pessoas não gostam assim, de poesia, sabe? Tipo... Aí eu acho que isso acabou causando uma coisa assim em mim. Acho que também contribui isso pro silenciamento, né? Uhum. Eu acho que quando a gente tá ali mais jovem, aí tem aquela explosão, né? Aquele fogo dentro da gente. E aí a gente eu me botava muito nessa coisa também, né? Eu acho que era muito romântico, né? Uma pessoa muito romântica pra fazer isso, né? Mas não me arrependo não, faria tudo de novo. Você falou do silenciamento, eu lembro de quantos saraus a gente já fez pra ninguém, né? Quantas... Principalmente em bar, em essas coisas, você vai e aí, às vezes, você quer falar poesia. Eu lembro, o dia que mais me marcou foi justamente no próprio Marralila. A gente tinha um sarau na Marra lá, e aí teve um dia que não deu ninguém. E aí, Jéssica levantou e começou a falar poesia sozinha. Eu fiz, não me recuso pra falar pra ninguém, falar poesia pra ninguém. Não vou não. E aí ela foi e começou a falar poesia sozinho. E aí eu fiquei, caralho, que viagem. Não vou deixar ela também falar sozinha. Aí fui lá e a gente fez um sarau para ninguém. Aconteceram outras vezes, óbvio, em outros momentos. Mas essa sensação é meio doida, né? Que as pessoas
Quantas vezes a gente vendendo zine, trocando zine, e as pessoas não valorizam, acham que... Enfim, a primeira coisa que as pessoas costumam falar, provavelmente você já deve ter ouvido muito isso, eu também escrevo, né? As pessoas olham, eu também escrevo. Tá, beleza, mas, sabe, é meio... Essa relação com a venda e tal, enfim. Eu não sei, acho que eu ainda sou muito romântica no que diz respeito à poesia, assim, né? Às vezes eu me pego fazendo muitas coisas, mais do que poderia fazer em alguns sentidos, mas, de fato, é a coisa que termina movendo mais, no final das contas, né? Eu acho que termino sendo, eu sou mais movida pela arte, pela poesia, do que qualquer coisa. Mesmo que não esteja escrevendo tanto quanto, teoricamente, as pessoas esperam, né, que se escreva. Parece que, acho que Jane também falou isso, né? Parece como se um poeta, para ser poeta, ele tem que escrever 50 poemas por dia, 15 poemas por dia. Tem que ser uma coisa meio que uma produção contínua. Mas, no fim das contas, não é isso. Às vezes existem grandes silêncios, como você falou no começo, e que precisam ser respeitados também, né? O silêncio, ele é importante. Pois é. É necessário. Eu acho assim que também esse silêncio na minha trajetória, né? Acho que essa palavra é tão... Mas vou usar isso por não ter uma melhor. Eu acho que muda também uma mudança. Eu acho que indica também uma mudança de caminho, sabe? Eu acho que eu entendi que, principalmente assim, pra gente, né? Que é um estado reconhecido pela poesia, mas em que as pessoas não leem poesia, não conhecem seus poetas, né? Aí eu acho que me direcionei mais para isso, sabe? Eu falei, nossa, eu acho que aqui eu tenho uma importância maior, né? Tipo, tentar resgatar essas pessoas, né? Uhum. Não sei se esse trabalho vai fazer, as pessoas esses poetas que eu tô conhecendo agora vão ser conhecidos, mas é uma tentativa. Porque se eu não fizesse isso, eu ficava com os versos da pessoa, sabe? Na minha cabeça, eu fiquei, não, isso não pode ficar só em mim. Sim. Né? Acho que é isso. Mas claro, né? A gente vai alimentando aqui, quem sabe lá pra frente, né? Mas... Pois a gente tem... Enfim, é louco. No episódio passado também, a gente tava conversando com Jane, e ela tava citando um monte de poetas, né? Lá de Mãe Luísa, que ninguém nunca nem ouviu falar. O próprio Blackout, que, enfim, eu conheci através de você. Engraçado, muitas coisas eu conheço através de Ayrton, né? A própria Hilda Hilst, a primeira vez que eu ouvi um poema dela foi você falando. Mas Blackout, ela falando sobre o Blackout, que lá em Mãe Luísa tem a praça, e a galera achava que era porque faltava muita luz e tal, e tipo, sabe, um poeta dessa magnitude não ser conhecido, é meio doido, assim. Mas eu acho que esse trabalho, só de ter pessoas como você, como o Vitor e como muitas outras pessoas aqui do Rio Grande do Norte, buscando nessa busca, né, de resgatar a nossa história, de resgatar os nossos poetas, os nossos artistas, eu acho que, independente do reconhecimento futuro ou não, já é muito, muito, muito importante. É muito importante essas pessoas serem lembradas, é o mínimo que a gente pode fazer hoje em dia, sabe? É o mínimo que a gente pode fazer. Vamos falar mais um poema, né? Vamos ouvir um poema de Ayrton, acho que é sempre bom ouvi-lo. Apesar de você dizer que tá sumido e tal, a gente sempre... Você é uma das pessoas que a gente gosta muito de ouvir, essa oralidade é sempre presente na tua poesia, então se puder falar mais um poema pra gente, a gente agradece. Eita, vamos ver aqui. Se quiser mais cerveja, tem aqui. Eu vou botar mais um pouquinho. Eu tô pensando em fazer o seguinte, né? Porque eu acho que tem do final, eu acho que eu prefiro falar esse último no final, pode ser? Tá. Pode ser. Claro. Tudo bem. Porque senão, como tá escrito pouco, você esgota, né? Tá bem. Vai? Vamos seguindo então, né? Cadê? Bom, você tava falando já aí sobre seu... enfim, sobre seu trabalho de editoração ao lado de Vitor, né? E hoje vocês estão como um Ganga Edições, que, enfim, esse trabalho que você já comentou um pouco sobre garimpar escritores potiguares antigos, mas também de trazer muita gente nova, muita gente que tá aqui do Rio Grande do Norte, mas também de outros lugares, né? De outros lugares que nunca foram publicados aqui. Então, como é que você já falou um pouco de como surgiu o seu encontro com o Vitor, mas como é que surgiu essa ideia, né? Esse processo de vamos pegar um selo, vamos criar uma editora, vamos lançar pessoas. Na verdade,
a minha amizade com o Vitor, né, tipo, acabou culminando ali no Poesia Subterrânea, né, que é esse projeto de resgate dos poetas potiguares. E ele já tinha esse selo que era Munganga Edições, né, o nome é bem nas coisas dele. Vitor era uma pessoa que, tipo, todo dia quando acordava, ele acordava 5 horas da manhã para procurar poetas em domínio público. Ele tem vários cadernos em casa, o nome de pessoas em domínio público, ele acha interessante, para quem sabe um dia a gente traduzir e fazer alguma coisa. E um dia eu entrei de gaiata, falei, você não precisa de uma revisão não. Você vai fazer letra, né? Porque daquele início assim e tal, aí eu acabei revisando, né, Ao Vivo do Deserto, que é um zine dele, assim, e o que sempre me marcou na escrita dele era um trabalho, assim, de unir palavras inusitadas mesmo, né, dessas imagens inusitadas e tal. E as pessoas têm essa ideia de mim, né, que aí tu sabe de alguns poetas, assim, que ninguém conhece, mas ele é que sabe mesmo. Porque ele acordava de 5 horas da manhã, assim, todo dia, religiosamente. Ele tem uma coisa com rotinas muito fixas. E, sei lá, quando eu acordava assim, né, que eu acordava tarde, na época, aí ele tinha lá 300 nomes, assim, de gente que eu nunca tinha ouvido falar. E a Munganga, tipo, tinha por linha editorial publicar poetas estrangeiros, né, em domínio público. A gente traduzia e publicava. Até que um dia eu estava conversando com uma amiga da Colômbia, Daniela Prado, né? E a gente acabou traduzindo alguma coisa dela e publicou uma plaquetezinha, né? Diário íntimo. E aí foi surgindo essa necessidade de, para além de se voltar para esses poetas mais antigos, né? E tão distantes da gente, se voltar para o agora, né? Porque está acontecendo a nossa volta nesse tempo. E aí está sendo um trabalho bem interessante, assim, né? Mas editar é uma coisa fascinante, né? Porque eu acho que muita gente também tem no imaginário que o livro chega, vocês conhecem isso, obviamente. Acha assim, meu livro tá pronto, né? Vou mandar para a editora. Acho que a editora é uma gráfica, vai só diagramar ali e vai imprimir, né? Mas não é bem assim, pelo menos não deveria ser. Tem editoras que são gráficas mesmo, né? Aí na Munganga a gente conversa, respira esse texto. Eu sei que vocês fazem um trabalho também desse, né, que é um trabalho assim muito exaustivo, dá uma recompensa grandiosa, né, quando você vê o trabalho ali do livro. E é um trabalho de bastidor, né, que eu garanto que ele vai lá atrás, vou ver quem é o revisor, que eu então não, é um autor que importa. Mas eu acho que no senso comum, né, no imaginário das pessoas, acaba que a gente não tem nem noção dessa cadeia de profissionais do texto, né, que trabalham para que um livro, né, chegue às nossas mãos, né, desde diagramador, revisor, preparador de texto e por aí vai, né. É um trabalho muito bonito, que por enquanto é um hobby, né? Porque acho que viver de poesia, assim, né? Pra botar o pão na mesa, não tá rolando ainda. Então, quando sobra tempo, tanto em minha parte quanto de Vitor, a gente acaba fazendo isso pros outros, né? Trabalha para outras editoras. A gente trabalha um pouquinho na Munganga. Vamos dar uma pausa rapidinho aqui na nossa conversa, só pra gente falar um recadinho, né? Lembrando que essa quarta temporada está sendo realizada com o apoio do Sebrae, através do edital Economia Criativa 2022, e que também contamos com a parceria do Estúdio Carlota, da Vereadora Brisa. Estamos vestindo uma moda humanizada, temos o apoio da Cervejaria Resistência, Nara Buffet, Hidronordeste e Livraria Cooperativa Cultural. Inclusive, para todos os nossos ouvintes e enfim, qualquer pessoa que chegar lá na Livraria Cooperativa Cultural da UFRN dizer que veio através do podcast Um Poeta de Cada Esquina, vai receber 15% de desconto em qualquer livro de poesia potiguar. Então vá lá e já garanto o seu, que livro potiguar é bom demais. E como é que tem sido para você esse trabalho de tradução mesmo? Porque enfim, a gente vê muito, a gente não tem noção, quando a gente lê poetas estrangeiros, que existe também um trabalho mesmo ali, profissional de alguém que está traduzindo, e a importância também de ter próprios poetas traduzindo poetas, né? Então, como é que você enxerga a importância dos tradutores para trazer esses poetas estrangeiros para o conhecimento da gente? Nossa, é um trabalho, assim, grandioso, né? Grandioso, às vezes a gente não imagina, porque a língua é um instrumento vivo, né? Dinâmico. Eu estava curioso porque eu estava fazendo a disciplina esse semestre e discutia justamente essas coisas, né?
dar uma pincelada, assim, filosofia da linguagem. E tem a questão também de que quando você está traduzindo, né, não é só uma língua, tipo, é uma cultura também, porque está tudo muito imbricado ali, né? E aí eu lembrei, nessa disciplina, que eu tinha que responder a pergunta, né, se o nosso idioma, essa língua natural que a gente fala, molda a nossa forma de pensar. E aí eu lembrei de uma palestra que eu vi, e também uma amiga que viu comigo acabou comentando, de Pierre Picard, que é um senhor que veio para o UFRN, e ele estuda o povo Munduruku, é um povo indígena, né, brasileiro, e ele estuda a linguagem. E ele falou que os Munduruku, eles não contam para além de 3, eles têm 1, 2, 3, e a partir disso eles contam como se fosse assim, um pouquinho, ou muitinho, né? Sim. É isso, eles têm 1, 2, 3 e acabou. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 10, né? E aí, como é que eu vou traduzir algo ali do Munduruku pra gente, né? É um desafio espinhoso, né? Porque é uma outra cultura. E eu acho que fica pro tradutor traduzir a surpresa, né? A festa, que é aquele texto naquela língua, pra nossa, né? E principalmente tradução de poesia, eu acho que é essa surpresa mesmo, que se você for muito fidedigno, assim, aquele texto de origem, você vai acabar dizendo uma outra coisa, assim, em português. É um ofício muito espinhoso, com muitos becos sem saída, muitas ciladas, e... Enfim, mas é muito empolgante, muito empolgante. Muito empolgante. Você falou agora, né, de tradução e tal. Pô, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse lance de tradução foi com um livrozinho que falava sobre o Corvo, né, do Edgar Allan Poe, que trazia diversas traduções, seja francês, inglês, e várias traduções sobre português. E aí você começa a ter noção, né, de, tipo, lá tem o mesmo texto traduzido em português por 3 pessoas diferentes, e o quanto isso transforma a poesia, né? E, enfim, você tá até comentando um pouco agora sobre esse processo. Que acaba sendo que cada tradução, assim, tipo, não deixa de ser como é que o tradutor concebe e interpreta aquele texto, né, na língua de origem. E sobre essa antologia, né, das traduções do Corvo, né, que organizou foi o Barroso, que depois, assim, ficou meio triste, né, porque não conheceu a tradução de Luiz Carlos Guimarães, né, aqui do Rio Grande do Norte, um grande poeta, para incluir, né, nessa antologia. Assim. Não sei se depois, em edições assim, vai ter, né, se ele deixou pronto, né, porque aí faleceu. Sim. Acho que a gente falou quando estava comentando aqui, né, durante a nossa conversa com Jane, ela nos falou um pouco da importância de Blackout, que, por sinal, é o objeto de estudo dela da conclusão de curso de produção cultural. O fato dele não ser lembrado e falado, eu lembro, de fato, a primeira vez que eu ouvi falar foi com a antologia que vocês fizeram, né? Blackout, que juntou poetas que ainda não haviam publicado, né? Não lembro o ano que foi, mas acho que faz uns 4 anos, por aí, né? Mais ou menos. E aí há uma falha muito grande desses registros. A gente não tem muitos registros, como você falou, já dos poetas, desses 2 poetas, de outros que a gente, enfim, você pode falar um monte aí. Termina se perdendo muito esses poetas porque não tem um espaço, porque não tiveram espaço, porque não tiveram registros significativos, ou porque eles foram considerados, sei lá, poetas marginais, esse canto, né, principalmente Blackout, né, que era colocado mais num outro lugar, principalmente da loucura, como o Jane bem pontuou. E aí fiquei pensando como é que você vê a construção de hoje. Hoje a gente continua tendo muitos poetas, né? Em todo canto que a gente vai, a gente conhece um. Você pode falar em números, uma quantidade X de poetas que eu não conheço, eu posso dizer alguns assim. Então, sempre tem poetas aqui. Será que existe uma possibilidade de um registro melhor e no futuro, daqui a uns anos, não se tenha tanta dificuldade em encontrar registros dos poetas de hoje, assim, tipo, pensando... Essa é uma questão interessante, né? Porque eu acho, assim, que quando o Poesia Subterrânea nasceu, ele nunca foi também com o propósito, assim, de fazer um grande compiladão, né? Até para isso tem aquele dicionário de Conceição Flores, que é muito bom,
completo, mas assim, é muito bom, tem bastante coisa. Mas eu acho também que vai que já se deu ver poemas assim que tem uma coisa a mais, sabe? Sim. Tem um mérito a mais, assim, porque poetas assim, só na década de 80, sei lá, para mais de 1000 livros, né? Então, assim, é um exercício muito grande, né? Você juntar tudo isso e tal, fazer uma leitura crítica, às vezes. Acho que o grande problema, às vezes, nosso também é esse exercício crítico, sabe? Eu acho que falha, assim, às vezes, é o que eu tento fazer, assim, tipo, me aventurar e conhecer obras, assim, de poetas, assim, que me despertam, né? Que me fascinam, por esse trabalho, assim mesmo, né? Não sei quanto ao futuro, né? Porque a gente se confia muito na internet, mas a internet é uma coisa muito virtual, é muito etérea, e não sei você, né? Mas quantas coisas eu não salvo assim pra ver depois, e esse depois nunca vem. Sim. Sim. Pra ver esse depois, nunca vem. Não sei, mas eu acho que sempre vai ter os românticos, né? Da rodada, os românticos da vez, as pessoas que vão olhar ali para aquele texto, e tem para todo mundo, assim, porque acho que o nosso erro, às vezes, é ficar assim, nossa, poesia é só isso, mas poesia é muita coisa, são muitos caminhos possíveis, né? Poetas da linguagem, a poesia social, e eu acho que sempre vai ter público para tudo e pessoas para se encantar e se maravilhar com aquilo. Sim. Né? E, sei lá, hoje em dia, tipo, a cena tá muito boa, assim. Eu fico pensando nos livros de Maíra Dalmaz e de Pedro Lucas Bezerra, né? O famoso Pepe, Trem Fantasma, de Pepe e Agouro de Maíra. E que livros, né? Que livros, aquela safra ali, né? Possibilitada pela Aldir Blanc. E aquilo ali foi muito fantástico, porque eu fico pensando assim, né? Às vezes os nossos gestores culturais têm uma coisa assim, não vamos investir não, porque não tem ninguém que escreve. Olha a quantidade de gente que se inscreveu daquilo, né? Sim. E quanta gente não deixou de se inscrever ali, né? Tipo, enfim. Inclusive, quando vocês puderem, chamem Maíra Dalmaz e Pedro Lucas Bezerra, porque acho que eles têm grande contribuição, né? Para dar para essa discussão, assim, para vir para cá, né? Também falar sobre esse trabalho deles com a linguagem. E quem tiver curioso, assim, procure ler os poemas, assim, são fabulosos, assim. Me pagaram muito os livros. Não, esses nomes estão na nossa lista. Infelizmente, a gente não consegue fazer como os grandes podcasts de fazer todo dia, ou pelo menos um por semana. Então, termina que a gente tem uma quantidade limitada por temporada. O que é uma pena, o que é angustiante também quando a gente vai decidir e escolher, mas são nomes de pessoas que com certeza estarão aqui em algum momento, assim como tantos outros que a gente quer trazer, né? Sim, sem dúvida. Você falou do lance da Aldir Blanc, gente, fazia tanto tempo que eu não via tanta gente lançando livro, tanta gente fazendo projeto, e o quão isso é importante, o quanto essas leis de incentivo mostram, né, outras caras, outras pessoas botando a cara pra fazer. Esse próprio podcast é resultado da Aldir Blanc, né, a primeira edição. E a gente sabe que não é o livro que faz o escritor, mas também ter um livro ali, ter uma publicação, dá um pouco mais de segurança, né? Você acaba, é importante pra muita gente. Então, eu fico muito feliz disso ter rolado e de ver um monte de gente nova, sabe, publicando, gente que a gente acompanhava nos saraus, nas coisas. Eu acho de uma importância gigante, porque como você disse, a gente tem tanta gente boa, e ver essas pessoas publicando e deixando seu registro para o futuro, que é um pouco isso, o livro é um pouco isso, né, um registro para o futuro. Recentemente, né, eu perdi meu computador, assim, eu tive que fazer uma campanha, né, para arrecadar, que deu certo, ainda bem. Coisa boa. E eu fiquei refletindo muito no exercício desse trabalho com o livro, né, porque eu acho que o livro, assim, eu acho que é um grande ato de amor, né, é o que está por vir, assim, é o amanhã. Eu acho que... Imagina se não existisse o livro, né? Como é que essas gerações se comunicariam, né? Tipo, a oralidade também é perfeita, mas, assim, cada geração ali dá sua contribuição para essa oralidade, às vezes, né? Então, é isso. Eu acho fascinante. Eu, ainda pensando sobre essa questão dos registros, né? É sempre muito doido, porque tudo termina sendo meio efêmero de toda forma, né?
Mesmo a internet, de fato, isso pode se perder a qualquer momento, sei lá o que pode acontecer no futuro. Mas os livros também, às vezes, se perdem ou existem coisas que terminam roubando ou tirando esses livros de cena, né? Os zines também, pior ainda, que são essas coisas mais efêmeras ainda, que é um negocinho ali que você dá ou você vende e às vezes aquela pessoa vai fazer o que quiser com aquilo, pode até jogar fora, sei lá. Então, tipo, nem tem muitos registros, não é registrado. Então, termina que tudo é muito... Pois nada é, muito... e eu acho assim, né, que também a gente vive um fenômeno de... Cada vez mais a gente reforça a nossa individualidade, né? Então, assim, a gente não quer saber de fulano, de perguntar, né, como é que você tá? A gente acaba ficando, assim, muitas vezes nas nossas próprias conclusões, né, sobre aquilo. Porque eu acho que isso é uma coisa muito da internet, da rede social, da proteção, né, que está por trás dessa tela oferece. Então, acho que a gente vai se centrando cada vez mais na gente mesmo, o outro que se exploda, né? Sim. E eu acho que um grande desafio também para quem lida com essa questão de literatura e memória, às vezes é realmente dar conta, assim, que não tem condições de você, sei lá, ler todos os livros de poesia que foram feitos no Rio Grande do Norte, não dá conta. Mas o que eu acho é que sempre aquelas vozes estranhas, dissonantes, que têm uma certa qualidade, né, que tem algo para dizer, sobretudo, elas vão permanecer de uma hora ou de outra. Pode passar 100 anos, mas permanece. Augusto dos Anjos, né, por exemplo, quem lia Augusto dos Anjos na época dizia, nossa, poeta estranho, horrível. Aí Bilac falou, né, dele, assim, quando alguém falou que ele tinha morrido, falou, ainda bem que morreu mesmo, né, que alguém leu o poema dele e falou, era esse o poeta? Ainda bem que morreu, né. E tá aí Augusto dos Anjos, assim, para lá de 100 edições, né, traduzido e tal. Na vida, coitado, né, tipo, não recebeu esse reconhecimento, assim. Mas eu acho que sempre vai haver pessoas, né? Sempre vai haver os apaixonados. E o leitor de poesia é um ser diferenciado, assim, para mim. É um ser muito diferenciado. Eu trabalho no Seborubu, né? O meu períodozinho lá. Sim. Minha segunda casa, que eu amo. Eu sempre fico pastorando, né? Quem chega ali na sessão de poesia, assim. E são sempre pessoas... Sei lá, assim, parece que vieram de um sonho mesmo, sabe? E é uma pessoa muito diferenciada, acho que são as pessoas que movem o mundo, né? E eu acho que a poesia com esse movimento, né? Com essa coisa que tem de mover a língua de lugar, acaba mudando a nossa forma de pensar também. Tudo isso fica muito dentro de uma cultura psíquica, né? Que é compartilhada assim e nos leva adiante, né? Nos leva adiante. E tudo começa com esses pequenos gestos, assim, revolucionários, né? Sim. Ler. É começar agora a chegar no ouvido dessas pessoas que estão na sessão de poesia lá no Seborubu e fazer assim, você gosta de respirar? Aí, então, a gente já tá chegando no final, assim, se eu pudesse a gente ficava aqui umas 3, 4 horas conversando, mas, mais uma vez, a gente fica muito feliz de estar conversando com você aqui, né, de te ouvir. Você é uma pessoa que você sabe que a gente gosta muito, pessoalmente, fora do âmbito da poesia. Sim. Né? E apesar de todas as distâncias do mundo, a gente estaria cada dia mais próximo. Mas, mais uma vez, a gente quer agradecer você por aceitar o convite. É uma honra pra gente estar te ouvindo aqui. E, enfim, agradecer também esse seu trabalho que você tem feito de suma importância para a poesia potiguar, para a poesia brasileira, né? Eu acho que, por mais que talvez hoje, com Augusto dos Anjos, não teve o reconhecimento, o legado dele tá aí, e assim como o seu legado, o legado das pessoas que têm feito esse trabalho, vão ficar. Sim. Por muitos anos. Espero que daqui a 50 anos outro Ayrton esteja aqui falando desse Ayrton, quem sabe. Mas a gente queria deixar aqui o espaço também aberto para você falar mais alguma coisa que você queira, né? Qualquer outra coisa. Também dizer, enfim, sobre o futuro, caso você queira. Pô, eu tô com um projeto novo assim assado, quero falar sobre isso, isso e isso. E por fim, deixar o seu poema. Também, Jéssica, se quiser falar alguma coisa. Eu quero agradecer, né? Eu fiquei muito feliz quando você disse sim.
E quando você estava falando no começo sobre estar lendo a poesia de Hilda e se arrepiou, eu não poderia terminar esse podcast sem falar de como a sua poesia ela mexe comigo, assim. Eu lembro muito bem, tem uma poesia sua bem antiga que me marca muito. Eu morava num kitnet sozinha e eu lembro, parece que me reporto para esse espaço de vida, né, nesse tempo, de estar nesse quarto, nesse kitnet bem pequenininho, que era um quarto com banheiro, uma suíte, de noite. E você me mandou essa poesia e eu lembro de ficar muito emocionada, como estou agora, e me identificar muito, me trazer um sentimento de aconchego, ao mesmo tempo de solidão, pelo que era o poema também, o que ele chegou para mim, como ele chegou para mim. Eu não lembro o poema, assim, você nunca publicou esse poema em canto nenhum, safada, e eu perdi, obviamente, nessa coisa do celular que você me mandou por celular, mas eu lembro que falava dos tsurus, né, dos 1000 tsurus, assim, e eu acho que talvez eu tenha tido a mesma sensação que você, quando você falou de Hilda, dessa emoção do encontro com a palavra, e de se encontrar também a partir dessa palavra. Então, para mim, significa muito ter você aqui. Por isso que a gente insistiu tanto, né? Assim, um dos motivos, além de todo o seu trabalho incrível junto a Victor, também não posso deixar de citá-lo, né? Que é um trabalho em conjunto. Mas ler você sempre é muito prazeroso e muito emocionante, assim. Eu gosto muito da tua poesia. E sou grata por existirmos no mesmo tempo e ter esse prazer de ler e de te conhecer, enfim. E muito obrigada por toda a generosidade de sempre, todas as vezes que eu preciso de alguma indicação de coisas e loucuras de trabalho, de pesquisa, você sempre é muito gentil, enfim. Obrigada pela disponibilidade, por ter vindo, por ter se permitido estar aqui, mesmo nos seus momentos de silêncio, e de partilhar sua voz com a gente. Obrigada mesmo. Caramba. Muito obrigado. Eu também não lembro do poema, viu? Nossa, eu queria muito encontrá-lo. Mas, enfim, primeiro quero agradecer a todo mundo, né, que ouviu a gente. Você teve saco para ouvir minhas confabulações, né, meus delírios, minhas vozes entrecortadas, né? Às vezes é muito difícil para mim manter uma conversa linear, porque eu confesso que com um convite desse eu fico assim, meu Deus, eu vou aceitar, mas nunca mais vou para lugar nenhum. Porque eu fico olhando sempre para pessoas, sei lá, Maíra, Pedro, Vida, eu fico assim, gente, eu vou dizer o quê pelas caridades, né? Mas chega aqui, tipo, a gente vai para esse lugar do afeto, né? E aí a lembrança, né? Porque eu com 27 anos tô me achando a pessoa mais velha do mundo já. Aí as coisas acontecem. Então, muito obrigado mesmo. E tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. A gente também. Você poderia também, se puder, deixar aí suas redes sociais, caso você queira que as pessoas te encontrem, enfim. E dos projetos. Dos seus projetos, né, também. Deixa aí seus @ para as pessoas te procurarem e te encontrarem nesse teu silêncio. Bem, o Instagram da Munganga é Munganga Edicões, assim, que acho que quem quiser sacar um pouquinho, né, dessa nossa linha editorial, segue lá. O meu Instagram, coitado, só tem uns poemas, eu não publico nada, mal apareço, mas é Ayrton Badria, Badriah, né, que é um sobrenome do meu avô, né, que não tem oficialmente, mas eu estou lutando para ter oficialmente esse sobrenome. Que, enfim, foi a pessoa que foi a centelha ali para tudo, né? E é isso. Eu acho que eu tenho que ler um poeminha, né? Seria bom. Ai, meu Deus, pronto. Agora, quem me chamar para ler poema, eu não tenho mais, viu? Esse poema é interessante porque eu fiz ele em 2018, né? Naquele ano turbulento. E aí, tô lendo ele em 2022 aqui. Outro ano turbulentíssimo, né? E vamos lá. Enquanto há tempo de dizer ao homem que amo, que eu amo, eu digo que o amo. Cortei o pé e há muito sangue pela casa,
e há muito sangue pela rua, o meu sangue junto a outro e mais outro sangue. Embrulho-me no amor que sinto pelo homem que amo, enquanto uma alavanca de vidro convida-me à dor das folhas caídas, com sua cegueira pontiaguda, escondida num canto de cinzas. Como uma cesta de tulipas ofertada ao perigo do que vive sob as pequenas pedras, o vidro me corta e eu digo ao homem que amo que eu amo, em meio a tulipas, cinzas e pedras. Ao meu pé, ao sangue, ao vidro herbáceo, o homem que eu amo, e eu digo que o amo. Enquanto posso dizer que o amo, enquanto o sangue lentamente como um bolor cobre a casa, e eu fico vendo a casa, além da casa, uma casa sem casca que não pode ser vista, mas eu amo e vejo a casa, uma casa muito além da minha casa, porque o bolor já a consumiu, e restou apenas a forma, em sangue, do que foi a casa. Mas eu vejo intacta uma casa muito além do que foi a minha casa, uma casa que não é minha, e tem olhos que não são olhos, e portas que não são portas. Eu amo, e é para ele que vou, coberto de sangue e com andar intacto. Nossa. É isso, gente. Fim de papo. A conversa acabou, mas não sem antes lembrar que esta 4ª temporada ela está sendo realizada com os recursos e o apoio do Sebrae através do edital Economia Criativa 2022. Também contamos com a parceria do Estúdio Carlota, da Livraria Cooperativa Cultural, da vereadora Brisa, Yuma Moda Humanizada, Cervejaria Resistência, Nara Buffet e Hidro Nordeste. Para saber mais sobre o convidado desse podcast, basta acessar nossa página lá no Instagram, @umpoetacadaesquina. Esse podcast também está disponível no YouTube, no Deezer e também no Spotify e conta com a produção de Anzóis Produtora, assessoria de imprensa Comunica Acesse, captação e edição de áudio e de vídeo pela Nobir Produtora, identidade visual por Felipe Anjo e Gonzaga Neto e foi roteirizado, produzido e idealizado por Jéssica Santos e Gonzaga Neto. É isso, se vocês curtirem, vão lá dar uma força, compartilha nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp da vida. E se tiverem mais algum poeta potiguar para indicar, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo episódio.